Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. A aula de hoje, pessoal, vai ser um tema, né, um tanto quanto diferente. Ela é uma continuação, na verdade, né, uma continuação das aulas, né, que eu acabo gravando uma por mês, né, para os assinantes. E essas aulas, né, elas ficam disponíveis, né, apenas para eles que possuem os links, né, ela não fica aberta. Essa aula, ela vai ficar aberta porque era para eu ter gravado em dezembro, tá? E algumas assinaturas expiraram, e aí, no caso, foi responsabilidade minha. Eu não consegui gravar em dezembro por conta de férias, família, né? E aí isso dificultou um tanto quanto eu consegui realizar essa gravação. Como eu falei, eu faço geralmente uma vez por mês e no formato ao vivo, né? Com os assinantes. E né, essa eu não consegui. Então essa aula, né, ela é uma continuação, né, das aulas que a gente já vem conversando sobre o ICOF, sobre Smart Money. E nessa aula também eu pretendo falar sobre análise técnica, lógico, eu vou falar sobre o Brooks, né? Né, conhecimento, pessoal, dentro do mercado, no nosso caso, conhecimento é poder, né, poder de decisão. Então, tudo aquilo que a gente pode somar e agregar, né, dentro da nossa movimentação ali do preço, de compreensão, né, isso pode nos auxiliar, né, numa tomada de decisão. Então, para quem não conhece, o Wyckoff é um dos caras que estuda muito movimentação do preço. Né? E as movimentações do preço do Wyckoff, né, elas são movimentações amplas. Né? Geralmente são movimentações que às vezes demoram horas, né, dias para formar, por exemplo, um padrão. E é bem interessante, né? É bem interessante. Então a gente ligou algumas ideias de Wyckoff e Smart Money e como o Wyckoff trabalha muito a ideia de estrutura e o Brooks também trabalha muito a ideia de estrutura, são ideias complementares, tá? Então a gente vai bater um papo hoje, tá? Sobre Grab, Sweep, liquidez. Para começar isso daqui, de um ponto interessante, né? Já pega um ponto do livro do Brooks, né? Que ele faz aquela analogia, né, com a ideia do poker. E se você está jogando poker e você não sabe quem que é o pato da mesa, talvez o pato seja você, né? A ideia do Brooks, quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre trap traders, que seriam traders que ficaram armadilhados, tá? Em alguma condição de movimentação do preço, que entraram num ponto, né, sem que tivesse, sem que tivesse visto, né, isso de maneira clara, tá? Dentro do mercado. E aí eles entraram num ponto bem ruim, né? E aí eles se tornaram esse trader, né, que ficou armadilhado, tá? Então essa é a ideia, né, da aula de hoje. Então a gente vai falar sobre regiões de liquidez, tá? Grab, sweep. Não vou trabalhar os outros termos, né? Choque, tá? Boss do Smart Money. A ideia aqui é a gente entender e compreender regiões de liquidez, tá? E aí a gente volta bem mais, né, pro Brooks, e aí a gente também pode falar um pouco aqui, a gente também vai conversar um pouco sobre o Wyckoff e Smart Money, beleza? Então, né, para começar a nossa aula aqui, acho que eu vou pegar um espaço, né, vazio aqui, de movimentação, fica mais fácil aqui para a gente fazer alguns desenhos. Anotem, tá? Façam o favor de anotar, façam um backtest de tudo aquilo, né, que vocês virem na internet, que eu, né, ou qualquer outra pessoa falar para vocês. Ah, a pessoa fala que tem uma estratégia milagrosa. Faça backtest, veja se realmente é milagrosa. Por que que eu me amparo tanto no Brooks? Porque eu, né, Luciano, eu gosto de estatística, gosto de probabilidade. E o Brooks, né, ele trouxe a probabilidade para algumas reações do mercado. Isso foi ele que trouxe, tá? Não foi outra pessoa, foi ele que trouxe. E por isso, né, ele acaba sendo um trader tão famoso e também um trader, né, tão falado, né, mundialmente. E muita coisa saiu do Brooks, né? Depois dele ali foi para outras. Lógico, as pessoas trocam um pouco o nome, né? Né, e vendem como outra coisa, tá? Então, falar sobre, né, liquidez, né, requer que vocês façam anotações, tá? Então, a primeira anotação é lembrar, né? E isso é algo que a gente repete muito ali no grupo, né? Pela manhã ali com os assinantes, é que todo, né? Isso é uma fala do Brooks, né? Todo topo duplo ou fundo duplo, né, é uma potencial lateralidade, tá? É, todo topo duplo, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. E de onde que vem isso, né, pessoal? De onde que vem essa ideia de que todo topo duplo e todo fundo duplo é uma potencial lateralidade? De estatística. O Brooks ele traz, né,
uma estatística de que 80% dos rompimentos eles irão falhar, tá? Mesmo que esse rompimento ele venha, às vezes ele passe de 1 a 5 barras e logo em seguida ele volte para dentro dessa movimentação, ele é um falso rompimento. Às vezes ele é uma armadilha de segunda perna, tá? Tem muitos conceitos, né, que o Brooks aborda. E aí, né, na armadilha de segunda perna, no geral, ela finge que vai romper, mas logo ela volta para dentro dessa movimentação. Rompimento, né, ele requer continuidade. Coloquem essa também como anotação. Rompimento requer continuidade e rompimento leva a alvo. Então, quando tem rompimento real, aproveite o trade, porque é um dos poucos momentos que você tem melhor probabilidade do mercado chegar no seu alvo do que ele chegar no seu stop, tá? Isso quando você tem bons rompimentos, né? E por que eu estou trazendo essa aula? Porque os 2 dias últimos são excelentes exemplos disso daqui, né? E aí a ideia de você fazer backtest, que você precisa voltar vários dias no mercado para você compreender a ideia de ciclo, né? No vídeo de ontem, né, até falei que o ideal seria você batizar o ciclo, né, do dia. Para quê? Para que você tenha aquelas características em mente na sua cabeça e você não opere diferente daquilo. Opa, é um canal amplo, beleza. Compradores e vendedores ganham dinheiro. Lateralidade, compradores e vendedores ganham dinheiro. Canal estreito, só um dos lados ganha dinheiro. Modo rompimento, exatamente só um do lado ganha dinheiro, né? É um modo diferente, tá? Então, pessoal, todo topo duplo, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Não é região, né, de se o mercado está vindo de uma movimentação, seja um canal amplo, né, que costuma fazer topos, né, mais altos, não é uma região onde você está comprando. Você pode estar comprando regiões de pullback, tá? Se todo topo duplo dentro de um canal amplo, né, é uma potencial lateralidade também, aí é esse topo com esse topo. Ah, Luciano, mas é um topo mais alto. É um topo duplo mais alto. Essa é a nomenclatura. Isso aqui, Luciano, é um topo duplo mais alto. Ele é em relação a esse topo anterior, tá? E aí, né, o mercado acaba demonstrando, né, aquela expressão de retorno, tá? E às vezes é um retorno bastante profundo, né, para vendedores também conseguirem ganhar dinheiro. Então, mesmo nesse cenário aqui de um canal amplo, os topos duplos são, né, potenciais lateralidade, tá? Anotou, todo topo duplo pode virar, né? É uma potencial lateralidade. Então, aqui vai ser uma região que você nunca vai comprar. Aqui vai ser uma região que você nunca pode estar vendendo. Você não pode estar fazendo isso nesses extremos, tá? Certo? Em super tendência, né, pessoal? Aí a gente está falando de canal estreito. Aí você vai ver correções curtas e vários rompimentos, né? Correção curta, vários rompimentos. Então, é algo diferente. A ideia, né, da atenção ao ciclo. E aí, quando a gente começa a pensar, né, dessa maneira, de que essas regiões, elas são possíveis regiões de liquidez, né, e aí fica talvez um pouco mais fácil de você entender a ideia de trap, a ideia de busca de liquidez, a ideia de armadilha, né, porque em alguns momentos o mercado precisa buscar algumas regiões que ele vai precisar, em alguns momentos não, né, sempre, né, o Brooks ele fala que o mercado sempre está buscando um preço justo. Então o mercado está sempre buscando a maior região onde ele consegue encontrar o maior número de troca de contratos, tá? E em lateralidades, né, que acabam sendo aquela ideia de estrutura de acumulação, distribuição, e no geral não é perfeita, né, pessoal? No geral ela acaba sendo muito mais para isso daqui, ó, tá? E às vezes o mercado vai afunilando, né, e ele vem testar essas estruturas, mas isso aqui a gente vai falar depois na aula de ciclos, tá? Essas regiões aqui, né, elas acabam sendo regiões, né, de grande valor, tá? Por quê? Porque é geralmente onde fica o maior número de troca de contratos. Para a galera que usa o Trade System, né, vocês observam que normalmente é nessas regiões aqui que ficam as regiões de POC. Mesmo sem a gente ter, né, aquele contador de volume aqui, a gente tem um cálculo, né, ali que de uma quantidade X de barras de volume, né, que é a ideia da POC, né, que é você entender alguma região de valor, normalmente fica, né, nessas regiões. Por quê? Porque tem muita troca de contrato, tá? E isso já é algo narrado, né, pelo Brooks, tá? Que o mercado está sempre buscando o preço justo, né? Um preço onde vá ter o maior número de negociações possíveis. E em determinado momento, pessoal, o mercado faz isso daqui, né, às vezes. E aí começa, né, aquela ideia de que você tem um grupo de pessoas que ficou armadilhado, o grupo de pessoas que acreditou, por exemplo, nesse falso rompimento. E quando o mercado volta a subir, muitas vezes ele volta acelerado, tá? E aí, né, que começa a ideia
do Wyckoff, né? Que aí a gente começa a falar sobre grab. E aí depois a gente vai estender essa ideia de grab para movimentos menores, tá? Também para movimentos ali que não seja só aquele movimento amplo, né? Que na verdade sempre tem um grupo de pessoas que acaba ficando armadilhado em alguma movimentação, tá? E um desenho que fica bem característico para isso daqui, né? Por exemplo, né? A gente tem aqui uma tendência de alta, certo? Essa tendência de alta, né? Ela fez uma correção e aí ela volta a subir. E aí a ideia do Wyckoff, né, é que os desenhos geralmente são complexos e são mais amplos. E aí é você tentar entender uma movimentação, né, mais macro. E aí o mercado, né, vinha de uma tendência de alta, certo? E aí ele começa a apresentar uma lateralidade, tá? Ele começa a apresentar uma lateralidade, às vezes ele faz um topo mais alto, às vezes ele faz um fundo levemente mais alto, mas ele mantém a característica de falhar, né, a continuidade. E isso aqui, né, acaba sendo uma região, né, de acúmulo de liquidez. E aí ele falha, né, vem aqui embaixo, vem aqui em cima, tá? E aí ele começa a desenvolver uma movimentação mais lenta, né, mais cadenciada, às vezes de queda. Uma movimentação que vai deixando, né, alguns retornos, alguns topos e alguns fundos. E aí o mercado volta, às vezes, né, para testar uma região de gap que ficou aberta. A ideia de gap, né, ela foi trazida pelo Brooks, tá? Aqui ela foi aproveitada, né, pela galera do Smart Money e acaba sendo bem interessante o pensamento. E aí você tem que entender, né, aquela lógica do que é o gap, né? O gap, pessoal, é como se fosse uma pegada, né, de um bom preço. Por exemplo, aqui embaixo, né, em uma outra movimentação que é um modo rompimento, né, que é onde ficam gaps, ficaria outra região, né, que acaba sendo uma região de excelente preço de entrada, porque quando eles batem, né, quando eles limpam as ordens do book, o mercado consegue deixar o gap. Comprados, né, estão limpando, eles estão agredindo o book, então eles estão limpando a todo preço aqui e os vendidos não conseguem nem fazer um retorno, né, de barras. Nem a mínima da barra não consegue voltar para fechar o corpo, né? Para quem não recorda, né, bem breve a ideia de gap, né? Gap aqui entre os corpos, né, da barra, ele precisa, né, necessariamente para que haja um gap, que a máxima da barra 1 não toque a mínima da barra 3. Isso é o gap. Então eu preciso sempre de 3 barras para ter um gap, tá? E aí eu preciso sempre de 3 barras, e aí aqui é a barra 1, aqui é a barra 2, aqui é a barra 3. Esse intervalo aqui é o gap. Esse intervalo aqui é a demonstração de domínio e controle de um dos lados, tá? De um desequilíbrio do mercado. Porque no geral o mercado ele é equilibrado, ele fica naquelas movimentações laterais igual quinta e sexta, tá? Que você fica vendo ausência de gaps, que você vê muito pavio, muito comprador, muito vendedor, né, atuando, né, em uma região de equilíbrio, onde nenhum nem outro, né, vem vencendo esse domínio aqui de movimentação do preço. Então aqui, né, acaba sendo uma região de boa liquidez, tá? De boa liquidez para quê? Para retomada. E aí a gente vai falar sobre mais regiões de liquidez, tá? Deixa eu deixar aqui um desenho. Aqui, pessoal, quando você fala sobre grab ou sweep de liquidez, né, a ideia de grab, né, é pegar, né, ele vai buscar essa região de liquidez. As melhores regiões de liquidez, normalmente, elas são gaps pré-rompimento. A gente já falou sobre gap, né, nas aulas iniciais, né, quando a gente fala sobre o Wyckoff, a gente fala sobre o Magneto, e a gente juntou um pouco com a ideia de Smart Money e do Brooks. Aqui, né, o mercado ele está tentando gerar estruturas, né, de acumulação ou distribuição. E onde, né, a gente falou que tem maior número de troca de contrato? Nas regiões de fundo e nas regiões de topo, tá? Por quê? Porque são regiões de grande troca de contrato e geralmente ficam regiões de volume ali. Então, regiões aqui, ó, como essa, né, elas acabam sendo, né, região de muita liquidez, onde fica bastante stop, né? Quando a gente fala sobre liquidez, a gente está falando sobre stops posicionados. Por exemplo, quando o mercado vem acima de dois topos aqui, ele acaba pegando uma leva de pessoas, né, comprando. E essa leva de pessoas que compra, né, quando você está comprado, né, a sua saída da compra, seja no gain, né, lá em cima, ou seja aqui embaixo no stop, a sua saída é uma venda. E quando você vende, né, você acelera o mercado para baixo, tá? E aí aqui embaixo, né, ele acaba tendo uma outra região de liquidez. E aí essa região de liquidez ela vai formando a cada topo e fundo. Então, uma das lógicas, inclusive, de você deslocar stop, né, é você ser estopado no momento que, né, o mercado
mude a estrutura, que o mercado troque a ideia de estrutura do pivô de onde você vem mantendo o stop. Opa, vendi aqui, rompeu para baixo, posso colocar meu stop aqui. Rompeu para baixo, posso colocar meu stop aqui. Rompeu para baixo, posso colocar meu stop aqui. E não é só você que está fazendo isso, tem grandes fundos fazendo a mesma coisa, tá? Igualmente aqui. Opa, o mercado estava com um monte de stop acionado aqui, ó. Vários stops, né? Por quê? Porque era uma região de lateralidade. E aí, né, aqui vão ficando, né, regiões de liquidez. E aí o mercado, de repente, né, consegue o stop, né, desses comprados. Ele consegue trazer essa movimentação com um grande número de contratos para cá, para baixo. E aqui, pessoal, era a ideia da pegada, né, que era a ideia de onde, né, ficou uma pegada dos comprados, né, uma região de gap aberto pré-rompimento. E aí o mercado ele pode, né, voltar para a região onde ele pode comprar com o melhor preço, onde ele agrediu, né, de maneira extrema o mercado, e aí ele levou a níveis mais altos, e aí você tem que pensar nisso daqui agora não como contexto de nós, como contexto de grandes fundos, né? A pessoa, né, um ou mais fundos, né, quando eles precisam realmente, né, deslocar o mercado para uma direção, eles não podem fazer isso de uma vez, porque se eles compram, né, aqui, ó, se eles compram, digamos que eles fizeram um modo rompimento aqui, ó, uma, duas barras até essa região. Se eles compraram, né, daqui até aqui, o preço médio deles está aqui no meio. Tá? O preço médio deles não ficou legal. O preço médio deles não fica aqui, porque ele precisa limpar o book, então ele vai comprando. Por exemplo, compra 10, compra 11, compra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, opa, comprou até 20. O preço médio deles, pessoal, né, vai estar na metade disso. Tá? O preço médio deles, se variou 10, o preço médio deles vai estar em 5. Então, o preço médio para aqui. O preço médio não ficou num ponto bem positivo. E aí entram essas outras estruturas, né? Onde ele descarrega, né, um pouco desse lote, pode comprar um pouco desse lote, pode descarregar um pouco desse lote, pode comprar um pouco. E nisso eles conseguem ganhar dinheiro, tanto robôs, né, quanto grandes fundos. E a briga também entre os grandes fundos, né? E aí às vezes a gente vê rompimentos de movimentação, né, para um lado extremo, porque eles também precisam estopar, tá? E aí, né, o mercado vai deixando essas regiões de liquidez, essas regiões de stop, e aí aqui quem está vendendo e está movendo seu stop, que está aumentando a mão e que está vendendo, que está colocando seu stop, a saída, né, de quem está vendido, né, quem está vendido, né, nessa movimentação, os stops aqui eles são compras. E aí o mercado, quando ele consegue fazer esse movimento, que é aquele movimento de volta, esses stops aqui geram liquidez para que eles consigam fazer mais movimentação de alta, né? Para que eles consigam, por exemplo, levar o mercado para níveis bem mais altos, tá? Para níveis bem mais altos. Por quê? Porque gera liquidez. A saída, né, do vendido é uma compra. Então ele possibilita que eles entrem, né, com uma mão, né, pesada. E nisso eles já conseguiram reduzir um tanto quanto esse preço médio, né, melhorando o preço médio, conseguem de novo, né, recomprar aqui na primeira região de interesse que o mercado deixou, tá? Isso daqui, né, é uma ideia, né, de estrutura, né, de grab, tá? De busca, né, de liquidez, tá? De regiões, né, que geram liquidez. Para venda, pessoal, é a mesma ideia, né? Isso daqui é uma estrutura que leva horas para se formar, mas isso daqui acontece. Então você tem que ver o desenho, você tem que praticar e você tem que ir tentando entender, né, que muitas vezes o mercado não está revertendo, ele está só voltando para a região, né, onde é o melhor preço de entrada para ter continuidade. Por quê? Porque ele não chega a mudar uma estrutura macro, tá? Muitas vezes aqui ó, você tem um pivô muito bem marcado, né? E aí ele muda algumas estruturas minoritárias, tá? Que são estruturas intermediárias da movimentação do preço, mas o majoritário ele ficou, tá? E às vezes ele testa até o majoritário e ainda assim ele pega mais liquidez, porque ele acaba fingindo um novo falso rompimento, né, de um pivô maior, né? Que aí é o que o Wyckoff chama como é que é o termo que ele usa, né? Que aqui ele acaba chamando isso daqui de manipulação, né? Que aí o mercado vem, finge que vai, por exemplo, trocar a estrutura e de repente, né, você vê uma boa barra de volta, outra barra de volta, outra barra de volta, e o mercado vai testar um outro topo, às vezes um outro gap aberto que estava lá em cima, tá? Para venda, né, é uma ideia similar, tá? Para venda você vem,
de uma tendência de baixa, certo? Você vem de uma tendência de baixa, e aí o mercado, né, deixa uma região, né, aqui rompendo, e aí o mercado vem e faz uma movimentação, né, que é uma movimentação de estruturas intermediárias, tá? E aí, de repente, né, ele acaba iniciando uma movimentação de correção até uma volta, tá? Para uma região de interesse, né? Uma região que ficou um gap aberto, onde teve um movimento mais climático, né? Como falei, geralmente você vai ver, né, um movimento, a ideia, né, de ver pegada é que você vai ver, né, barras sequenciais, você vai ver, né, que ficaram ali gaps abertos, né, com a movimentação. E aí isso aqui é a ideia, né, de que ficou uma certa pegada, tá? Isso daqui de movimentos mais amplos, tá? Você tem uma tendência, e aí você tem uma pausa, você tem mudanças, né, em estrutura micro, mas não tem mudanças em estrutura macro, tá? E aí aqui acaba se tornando, né, uma boa região de reentrada para essas movimentações. E aí, pessoal, talvez agora acho que seja interessante a gente voltar ao nosso gráfico aqui, tá? Aqui, né, é o dia de quinta-feira, né? Aqui a gente está conversando, né? A gente vai tentar identificar algumas situações, né? Uma delas, né, é aquilo que a gente falou que toda região, né, de topo e fundo duplo, né, são potenciais lateralidades, tá? Toda região de topo e fundo duplo são potenciais lateralidade. Então, se toda região de topo e fundo duplo são potenciais lateralidade, né, principalmente quando você tiver barras, né, compostas por dojis, barras compostas por barras sobrepostas, tá vendo? Não tem gaps abertos, as barras estão amontoadas. O que que você não pode fazer? Você não pode acreditar num rompimento dessa movimentação sem que você tenha barra de continuidade, tá? Você quer ver barra rompendo, barra de continuidade, você quer ver gap aberto nessa região de topo aqui. Sem isso, né, você pode usar a ideia de estatística que 80% das tentativas de reversão vão falhar, as tentativas de rompimento de lateralidade irão falhar, e você está vendo que você está com característica de lateralidade, que é sobreposição de barras, né, você não pode estar comprando aqui de maneira alguma. Assim como você também não pode estar vendendo aqui sem a ideia de continuidade. E aí aquela ideia, né, de que você tem que batizar o ciclo. Opa, eu estou vendo um monte de barra sobreposta e eu estou vendo a extremidade. Eu não posso vender na extremidade. Eu posso vender para chegar até a extremidade, mas não posso vender na extremidade. Eu posso vender alto. Na extremidade eu posso tentar comprar baixo, tá? E aí, né, aqui você vê a ideia, né, de que falsos rompimentos, né, de que o mercado leva aquelas estruturas, né, que são movimentos minoritários, né, dentro de uma estrutura maior. E aí depois a gente já tira o zoom aqui para a gente conversar sobre isso. Então aqui, pessoal, né, a gente tem tentativa, né, de rompimento. Né? Você tem aqui ó, uma tentativa de rompimento. Aí aqui logo em seguida a gente tem uma barra de frustração que a gente havia conversado. E aí o mercado volta para dentro da região, né, entre 3 e 5 barras. Nesse caso aqui, 3 barras ele volta para cá para dentro. Voltou inclusive com um ciclo forte, né, com um micro canal. E aí ele volta para dentro dessa região. Aqui, estruturas minoritárias, estrutura majoritária está aqui. Né? E aí, de repente, ele tenta romper, mais uma vez, né, um topo. E isso daqui acaba se tornando, né, uma boa região de troca de contratos de novo. Tá? Olha a barra, né, que acaba voltando aqui. Né? Você acaba tendo uma boa 2BR, e aí você tem mais um pouco de continuidade. E aí você começa a ver sucessivas falhas de rompimento, inclusive dentro da lateralidade. E nisso você tem que estar pensando, opa, está tendo troca de contratos nessas regiões de extremidade, tá? Aqui, né, quem comprou, pessoal, por exemplo, acima dessa barra, acabou ficando frustrado, né, pela barra de frustração aqui na barra seguinte. Quem comprou, por exemplo, esse fechamento e quem comprou acreditando que isso daqui ia gerar continuidade e o alvo desse pivô ficou armadilhado já nessa segunda barra, né? Essa barra que já pode até ser vista como barra de desistência, né? Porque ela volta o suficiente, né, para reverter a barra anterior, né? Essa daqui ela é uma pausa, né? Ela ainda é uma pausa só, que é um doji, mas essa daqui não, ela é uma barra de tendência. Contrário a toda a galera que entrou comprando, né, nessa barra. Então, nessa barra aqui, ela tem traders armadilhados. Ela tem, né, a ideia, uma ideia mínima da ideia de grab, né, que é a ideia de busca de liquidez. Então, aqui em cima conseguiram, né, buscar uma certa liquidez. Tá? Por quê? Porque eles conseguem voltar, né, quem está comprado, né, quem comprou,
tem o seu stop como uma venda, e isso aqui ajuda, né, a levar o mercado na direção oposta quando eles começam a desistir, tá? Porque aí você tem, né, de maneira passiva, né, a venda, né? Você tem de maneira passiva a oferta de venda, né, numa região de topo, tá? Por quê? Porque eles precisam estopar, ou nessa barra, ou na barra seguinte, ou na barra seguinte, e quem segura um pouco mais na barra seguinte, e aí às vezes quem segura um tanto quanto mais, né, vê uma barra dessa daqui, né, opa, uma barra maciça, né, já próximo da região de fundo, aí ele acaba estopando, né, e gerando, né, a possibilidade de voltar, né, de voltarem, né, de outro grupo, né, voltar com esse contrato para uma movimentação onde pode gerar algum tipo de lucro, tá? Então, gera liquidez. Aí, aqui fica uma região de venda. A quem está apostando, por exemplo, na continuidade, está vendendo pivô, né, vendendo o rompimento de pivô em lateralidade, acaba gerando liquidez constante para o mercado, tá? Façam backtest, né? Vejam se a lógica disso daqui que eu estou falando para vocês faz sentido, tá? A ideia, né, de você ver as características do ciclo, de ver que quando as médias estão juntas, né, lógico, você vai ter que juntar as coisas, né? Como eu falei, a gente está conversando sobre análise técnica clássica, características, né, de movimentação do preço, médias flats, emaranhadas, né, são características de lateralidade. E aí você começa a ver, né, sucessivas falhas de rompimento durante todo o dia, né? Aqui a gente está vendo de maneira micro, e aí a gente está pensando naquela lógica, né, de onde há liquidez, tá? Aqui, né, tenta romper, falha, né? Bem aqui, ó, tenta romper, o que que acontece? A barra volta, né? Aqui tinha ficado fundo para ser rompido, aqui tinha ficado fundo para ser rompido. Ele tenta romper e sem sucesso. Quando ele tenta romper, né, a barra volta. Quando ele tenta romper, a barra volta. Então, o rompimento de pivô dentro do contexto errado, dentro de um range, né, ele acaba sendo bem perigoso, porque você não sabe se o topo anterior, né, já vai sinalizar para você uma possibilidade de lateralidade. E aí, né, dentro ainda daquele vídeo anterior e dentro daquela ideia, né, de que todo topo duplo é uma potencial lateralidade, você olha o dia, né, posterior, que é sexta-feira, né, e o que que a gente havia pontuado, né, que o mercado tinha ficado num range bem específico. Sempre que você estiver dentro do range, pessoal, sempre que você estiver dentro de uma estrutura anterior, né, você tem que ter a devida cautela quando ele tenta romper. Ele tenta romper, ó, um topinho que ficou aqui, uma movimentação pequena. Ele pega, tem uma pequena continuidade, depois ele pega e volta, tá? Sempre que ele acaba tentando romper dentro de uma estrutura lateral, você tem que ficar mais atento. E aí você precisa da confirmação desse rompimento. No geral, a gente tem barra de continuidade e gap. Aqui você viu, né, só lateralidade. Tenta romper, só lateralidade. Na sexta-feira, né, o mercado abre, tenta romper, né, tinha aqui um primeiro alvo para cima, ficou acho que mais ou menos uns 300 pontos para cima ou 200 pontos para cima. Até deu uma oportunidade de compra, né, porque a princípio, né, a gente tem que rompimentos, que lateralidades, né, vão gerar tendência, tá? Lateralidades vão gerar tendência. E aí você tem uma barra de agressão bastante grande, é uma boa movimentação a princípio, só que aí, né, os vendidos começam, né, a tomar conta dessa movimentação. E aí todo mundo que fica armadilhado aqui em cima, todo mundo que ficou armadilhado aqui em cima, né, eu participei, por exemplo, dessa compra, porque lateralidades geram tendência, tinha feito parcial, a outra parte eu tive que encerrar, né, essa compra. Por quê? Porque o mercado volta e fecha dentro do range da lateralidade. Quando ele volta e fecha dentro do range da lateralidade, o que que tem aqui em cima, pessoal? A gente está falando sobre liquidez, sobre armadilha, sobre o grab, né? A gente está falando sobre a mesma coisa. O que que ficou em toda essa região aqui? Nessa região aqui ficaram os armadilhados, ficaram os trap traders, né? Quem fica nessa região, quando vê essa barra voltar para dentro, né? Fica numa situação bem complicada. Imagina se você comprou, né? Aqui, você não acredita que a sua condição depois que você comprou aqui, você vê a barra fechar aqui, né? Praticamente 400 pontos de diferença aqui, você não está numa situação bem desconfortável, né? Você não está numa situação bem desconfortável, então você ficou armadilhado, tá? Você acreditou no rompimento e esse rompimento ele falhou. E quando esse rompimento falha, né, que é a ideia de ausência de continuidade, ausência de gap, a barra volta para cá para dentro, talvez já fosse melhor você estopar essa movimentação por aqui, tá? Aqui é uma região de liquidez, aqui foi uma região onde ficaram traders armadilhados, e aí, de repente, né, o mercado aqui, dentro da condição da manhã, ele rompeu, deixou o gap aberto,
né? E essa movimentação aqui, ó, gerou um alvo, porque isso daqui é um pivô lá no minuto, né? Subiu e desceu. E aí você tem um primeiro alvo bem aqui. Não, bem aqui, né? Um pouco acima do fechamento do gap estava o primeiro alvo. E o segundo alvo aqui. E todos esses traders aqui armadilhados, tá? Todos esses traders aqui armadilhados. E eles foram, né, estopando. E aí você viu uma movimentação de queda, né, sem, né, nenhum tipo de força, por exemplo, dos comprados. Eles já ficaram desapontados aqui, ó. E, cara, eu acabei de começar o dia, e já estou estopado, né? Eu não vou comprar de novo até eu ter um sinal muito bom, até eu ter um sinal muito claro, certo? Isso daqui é a ideia de grab, é a ideia de sweep, né, aplicada de maneira um pouco mais rápida, tá? Não só naquela estrutura ampla, é você tentar entender onde há liquidez e se essa liquidez foi capturada de algum jeito, né? Essa liquidez ela acaba sendo passada para os vendidos, eles acabam tendo, né, oportunidade de descendo com essa movimentação sem crença dos comprados, né? Eles já estão estopados aqui. E aí essa movimentação tem, né, a sua continuidade, tá? Até o devido alvo, né? Você não via força do lado oposto, né? Você não via nenhum fechamento de alta, né? Exceto esse pequeno doji aqui, mas os fechamentos eram todos de baixa, né? Ele veio descendo devagar, né? Tinha possibilidade, por exemplo, nessa região aqui era 61,8 do dia anterior, fechamento do gap, né, de ter algum tipo de correção. Ainda assim, né, ele veio fazer, né, uma terceira perna, tá? Uma possibilidade wedge. E aí, ele vai tentar romper, pessoal, o que o fundo anterior, né, da lateralidade, ó, que era aquela wedge que a gente havia deixado ligada, né, uma possibilidade de você ligar 3 puxadas de baixa, tá? Então ele vem tentar depois, né, romper para baixo. E 80% dos rompimentos de lateralidade vão falhar. E acredite se quiser, alguém precisa estar vendendo bem aqui nessa região. Alguém precisa estar vendendo, né, bem próximo dessa região. Alguém tem que estar vendendo. Assim como alguém tem que estar vendendo aqui próximo dessa outra região. Por quê? Porque o mercado precisa tanto de compradores quanto de vendedores, certo? Para ir para um lado ou para ir para o outro. E aí, quando essa barra está se formando, algumas pessoas estavam acreditando que durante a formação, por exemplo, dessa barra, né, que quando ela está se formando, ela está desse jeito aqui, ó, ela está se posicionando, claro, no pior ponto possível, né, porque você está se posicionando num fundo triplo, numa wedge, você está se posicionando no fundo da lateralidade, na venda, tá? A gente já conversou que todo topo duplo, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, todo topo triplo, então, né? Nem se fala. Né? Você já viu que falhou uma vez, viu que falhou 2 vezes, é a terceira tentativa, a maior probabilidade é de falha. Inclusive, né, o Brooks fala que, né, topos triplos, tá, pessoal? Só para vocês anotarem mais um ponto, tem o mesmo potencial de uma wedge, tá? Tem a mesma probabilidade de que 75% das vezes ele volta para cá, né? Talvez para testar aqui a própria, né, lateralidade, porque ela seria, né, os pontos de inflexão e também, né, seria a ideia, né, de voltar para o canal, né, já que lateralidade também é um canal, voltar, né, para testar essa região, tá? E, né, 3 puxadas aqui também acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, por isso que às vezes em lateralidade a gente vê o mercado fazer, né, topos e fundos, testar essas regiões, testar essas extremidades. E aí alguém precisou entrar vendendo, né, exatamente nessa barra. E aí quando essa barra é revertida, né, ela gera alguns stops. E aí mais algumas pessoas acabam ficando armadilhados. E aí isso daqui também acaba sendo a ideia, né, de busca de liquidez. Aqui era um fundo anterior, ele não rompeu esse fundo anterior, certo? Ele não rompe nenhum fundo menor, muito menos o maior, tá? Não rompe esse daqui por quê? Porque esse daqui não deixou gap. A barra seguinte, né, acaba sendo um PFR. E alguém precisou entrar vendendo também baixo nessa barra aqui e acaba sendo armadilhado depois, né? E quem, né, entrou vendido aqui, né, e não conseguiu sair, viu o mercado dar uma oportunidade, né, que seria a volta, o mercado oportunizou uma outra possibilidade de você sair no break-even ali no seu 0 a 0, né, para quem vendeu baixo, ou para quem vendeu muito baixo, bem próximo do seu break-even. Aqui acaba sendo uma oportunidade de você sair, né, sem perder tanto, tá? E aí, logo em seguida, né, o mercado volta mais uma vez para uma movimentação mais extrema. Essas movimentações mais extremas, pessoal, elas também precisam ter em mente a razão, né? A ideia, a gente acabou de falar, trap traders, né? Pessoas que ficaram, né, armadilhadas, região de liquidez, que ficaram presas nessa região aqui, né? E quem vendeu baixo pela segunda vez, né, ainda nessa briga, né?
que aí o Brook sempre fala, né, que o mercado está entre a briga de ursos, né, e touros. Então, os vendidos aqui nessa região, né, quem vendeu, por exemplo, a mínima dessa barra, é uma boa barra de tendência. Só que ela não tem rompimento. Então, não tem como ela ter continuidade. E aí você tem que ligar aquele parâmetro, né, de que todo, né, fundo duplo pode ser uma potencial lateralidade, tá? E isso veio, né, acontecendo, né, com sucessivas falhas. Aqui, né, você tem um rompimento, né, rompimento, continuidade, tá? Sucessivas, né, movimentações de falha, né? A princípio falha aqui, aqui tem rompimento, tá? E aí você vê algumas movimentações direcionais como essa. Geralmente elas são geradas porque um dos lados, né, pessoal, acabou ficando preso, tá, nessa movimentação, tá? Então é um ponto de atenção, tá? É um ponto de atenção sempre que você chegar no fundo de uma lateralidade. É um ponto que pode gerar liquidez, tá? É... Só um minutinho, pessoal. Só fazer um. Voltando aqui, pessoal. Então, sempre, né, que você tiver um fundo duplo, um topo duplo, pense, né, nessa ideia de não entrar exatamente ali. Se você quer entrar nessas regiões, pessoal, região de pullback, né, e dentro de um range, que você participe, né, dessas movimentações quando você tiver espaço. Opa, Luciano, a barra que me deixou entrada aqui nos 5 minutos foi essa. Né, me deixou uma possibilidade de entrada aqui. Eu tenho um fundo mais alto, tudo bem, mas pelo menos você tem algum espaço. Agora, entrar no fechamento dessa segunda barra sem que ela não nem renovou máximo, olha o espaço que você tem aqui para uma possibilidade que esse mercado poderia, de novo, né, fazer uma nova máxima e falhar. Tudo bem. Pensando naquela lógica de estrutura que a gente falou, ele não renova mínimo, ele poderia vir renovar máxima. Mas é mais interessante você entrar quanto você tem mais espaço. Opa, posso realizar ali, né, parcial no topo duplo, por quê? Porque pode voltar para quem trabalha com mais contratos, né, para quem trabalha com mais de um contrato. Se todo topo duplo é uma potencial lateralidade, talvez seja interessante você realizar parcial. Olha o que o mercado fez aqui, ó. Pouquíssimos pontos acima. Né? Se você faz parcial aqui, a segunda barra é uma barra de falha, de rompimento, já que você não está tendo nenhuma continuidade para cima, você estopa o outro contrato aqui. Até porque você viu que os vendidos, né, acabaram de fazer uma boa movimentação. Então, eles poderiam fazer uma outra boa movimentação. Tá? Então, atenção, né, dentro dessas ideias, né, de que o mercado, né, ele pode estar gerando liquidez. E você pode estar sendo essa liquidez. Tá? Cuidado com aquela, aquela ideia de também, né, manter aqueles stops extremamente curtos, né, de movimentação dentro, inadequados, né, stop inadequado, por exemplo, né, fora de um pivô, macro, tá? Colocar o mercado num break-even muito rápido, né, são pontos que precisam ser corrigidos, né? Você precisa participar, né, da movimentação que você acredita que tem um bom potencial e manter o seu stop adequado, tá? Aqui, né, você teve um bom rompimento, você teve gap, você tinha aqui uma projeção de primeiro alvo, tá? Então, o stop adequado para essa movimentação de 15 minutos é aqui, né? Não é por aqui, né? Não vai ser aqui, às vezes aí você mantém o stop na própria barra, a barra já volta e te stopa, né? Aí você só gerou liquidez também para o mercado. Aí, pessoal, vamos tentar dar uma olhada. Aqui eu não vi, né, essa ideia aqui. E aquela ideia, né, que a gente passou daquele desenho que eu demonstrei para vocês, aquilo é uma movimentação que não é uma movimentação fácil, né, de você observar, tá? Nos 60 minutos, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente veio, né, a princípio de uma forte movimentação de queda, tá? A gente falando dos 60 minutos. Se a gente pensa, né, o que a gente havia desenhado, né, pessoal? A gente havia desenhado isso daqui, né?
que o mercado vem de uma tendência, certo? Ele vem de uma movimentação de tendência, e aí ele inicia, né, uma movimentação, tá? De correção, tá? Aqui ele iniciou, no caso, chegou numa região de wedge, e aí aqui agora ele está fazendo aquela ideia da lateralidade, tá? Então a gente tem uma forte movimentação, né? A gente tem um forte impulso, a gente tem tendência, e aí o mercado, né, começa a encontrar, né, uma região onde ele gera lateralidade, tá? E aí a gente está pensando naquela ideia de grab ou sweep de liquidez macro, tá? Quer dizer que vai dar certo? Não, mas a gente tem que ir fazendo isso daqui. Por quê? Porque conhecimento é poder e se você não aplica, né, esse poder, aí você não vai ter poder de decisão, tá? A ideia de gap, né, pessoal? Aqui a gente tem a premissa, né, que ele flipou, né, essa região de gap, então a gente tem um potencial, né, movimento, uma segunda perna aqui de alta, tá, uma continuidade. São premissas que são geradas pela movimentação do preço. Só que agora, né, aqui a gente está tentando trazer uma condição de um mercado bem macro, tá? Então a gente está tentando visualizar aquilo que a gente tinha desenhado. Então aqui a gente tem, né, uma forte movimentação. Então, meu gap aberto, né, aqui nessa movimentação eu tenho esse, tá? Que é uma movimentação de falha grande. Eu tenho modo rompimento, né? Eu tenho o mercado vindo de maneira direcional. E aí aqui eu tenho a lateralidade, tá? Essa lateralidade, pessoal, essas voltas, né, para essas regiões, por exemplo, e aí agora eu faço um contraponto aqui também com o Brooks, né, que ele traz que o Eds, né, no geral, elas buscam o quê? Voltar para o topo do canal. O topo do canal está aqui, né, a gente conversou sobre isso no vídeo de ontem, não precisa a gente repetir. Aqui, né, seria a premissa completa, né, da ideia de cumprir, né, a função, né, dessa movimentação aqui como Edge. Aqui o mercado, né, nessa região pode chegar a essa região, fazer um topo duplo e despencar, tá? E também, claro, ele pode, né, ter uma continuidade de alta. E aí a gente vai tentar, né, linkar agora essa ideia que a gente vem fazendo aqui. A princípio, pessoal, aqui, só olhando os 60 minutos, né, tentando identificar essa ideia, tentando identificar, né, esse pensamento dessa ideia de estrutura, né? O mercado com sua região, né, de lateralidade. Então a gente consegue entender, né, que dentro, né, dessa região de lateralidade, onde ficaram, né, fundos e topos, né, são regiões, tá, que vão ficando, né, possibilidade de stop, tá? O mercado ele gerando uma condição de movimentação de alta, né, de retorno, por exemplo, para essa movimentação aqui, deixa eu só voltar um pouco aqui, deixar um pouquinho mais de espaço. O mercado, por exemplo, né, fazendo uma movimentação de alta, tá, até aqui, né, essas regiões de fundo, né, que vão ficando, elas se tornam, né, possibilidade de regiões, né, onde ficam posicionados stops, certo? E se a gente tem, né, uma forte movimentação, né, começando aqui, por exemplo, nessa região, o mercado faz um topo duplo e ele faz isso daqui, né, esses stops, né, dos comprados, eles acabam sendo venda. E aí isso daqui pode gerar, né, liquidez, né, para o mercado, né, acabar vindo, tá, de maneira mais acelerada, a níveis mais baixos. Um outro ponto, né, que é trazido pelo Brooks, tá, para esse tipo de cenário é que canais, né, de alta, né, quando o mercado gera um impulso de alta, quando ele gera um canal de alta vindo de um impulso forte de baixa, né, eu tenho aqui um forte impulso de baixa, isso daqui no geral, né, ele lê isso daqui como uma bandeira de baixa, canal de alta, bandeira de baixa, né, ele vai romper para baixo, tá? É uma possibilidade, é uma ideia. E aí a gente tem que ver se essa construção de liquidez ela vai ser, né, dessa maneira, né? Porque quando ela vem dessa maneira e vem deixando alguns pivôs, né, algumas marcações de fundo, né, que podem ser rompidas, essas regiões, né, acabam sendo localização de stop. E essa localização de stop, né, ela seria uma ideia de cascata, né, uma cascata de liquidez. Quando esses stops vão sendo acionados, ele vem empurrando o mercado cada vez mais para níveis mais baixos, tá? Cada vez mais para níveis mais baixos. Então, essa região aqui, que é a região, né, de possibilidade de alvo, tá, da wedge, que seria a premissa, né, cumprida da wedge, é uma região de mega decisão, tá? Aqui também ficaria uma região de topo, aqui também é região de alvo, tá? Então essa região aqui é uma região
de bastantes decisões. A gente está ainda abaixo dos 200, então a gente está numa tendência de baixa. Aí a gente está somando pontos, agora já de análise técnica clássica. Então, o que a gente tem que tentar entender é que essas regiões que vão ficando, né, elas são regiões, né, que geram liquidez. E que se esses stops, né, acabam sendo acionados, tá, vindo, por exemplo, de uma movimentação mais linear e ganha força, né, aí a gente pode ter um rompimento desse fundo para o mercado vir testar ainda esse ponto aqui, né, que ficou, por exemplo, durante essa subida, tá? E aí seria romper, aí você tem alvos bem mais baixos, tá? Então, melhores pontos de entrada, por exemplo, para os vendidos, tá? Seria nessa região, aonde eles realmente, ó, entraram extremamente pesado. Aqui eles entraram limpando o mercado, tá? Aqui não teve comprado participando, tá? Aqui você não vê grande participação dos comprados aqui nos 60 minutos. Então essa região toda aqui, ela acaba sendo uma região, né, de bom preço. E aquilo que a gente havia falado, já, agora olhando as barras, por exemplo, ó, vendidos já abriram o mercado num gap, né, de baixa. Então toda essa movimentação aqui, ó, que foi gerada, né, até aqui, ó, tá? Digamos até aqui, né, até onde a gente teve a nossa H1, né, onde teve a mudança, né, de modo rompimento para canal estreito. A partir daqui, né, toda essa venda, o preço médio deles não consegue ficar aqui, ó. O preço médio deles não consegue ficar aqui nessa região de topo, não dá. Por quê? Porque eles vieram agredindo o book, limpando o book. Então, minimamente, o preço médio deles tem que ficar no meio dessa região, tá? Ou mais aqui abaixo. Então, essa região acaba sendo uma forte região de defesa, toda ela, tá? Então, nessa região de retorno ao topo da wedge acaba sendo uma região de defesa e aqui, né, é a premissa, né, cumprida, né, da movimentação de wedge. Aqui eu tenho, né, a flipagem, tá, do nosso gap aqui também pré-rompimento, certo? E aí aqui nessa acaba sendo uma região que a gente vai ter que ter, né, bastante atenção, tá? Por quê? Porque aqui, né, acabou sendo, né, a região de melhor preço para toda essa movimentação. Pode ser um processo agora de acumulação? Pode, né? Sendo um processo de acumulação, pessoal, sendo um processo de acumulação, o mercado ainda poderia voltar para essa região, tá? Pensando de maneira oposta, né? Agora, pensando entre comprados e vendidos, né? Porque você precisa ter os dois pensamentos. Aqui ficou, né, um impulso de alta. É dos melhores impulsos? Não, né? Teve ainda uma negociação bilateral aqui, mas aqui eu tenho uma boa barra de alta, não tenho grandes recuos, né, de barras, tá? Eu não tenho, né, muitas perdas de mínimo. E aí eu tive um bom impulso de alta. Vocês concordam comigo que aqui a gente tem um bom impulso de alta, né? E se temos, né, aqui um bom impulso de alta e o mercado começa a deixar aquela mesma lógica, né, de região de liquidez, ó, que é stop dos comprados, aqui, né, região de topo, stop dos vendidos, né? Aqui vendido, né, aqui comprado, tá? E aí o mercado, por exemplo, faz, né, uma movimentação aqui, né, e vem descendo e ele gera aquela mesma ideia de cascata, né, que é stop agora, né, dos vendidos, stop dos vendidos, e ele chega, né, aqui foi uma região de gap pré-rompimento, aqui tem aquela região de gap aberto, né, então ele chega nessa outra região, ele pode ainda, né, ter defesa e encontrar também a liquidez desse lado. Então você tem que pensar nisso daqui dos dois lados, né? Você não pode, né, Luciano, o mercado não veio aqui, não veio, por exemplo, testar a região de topo aqui. Ele veio já para uma movimentação de baixa, ele pode testar essa região de topo posteriormente, você está falando de 60 minutos, tá? E aí você está falando em construir pensamento e construir possibilidade. E da mesma maneira que você atua lá no tempo menor, quando você olha, por exemplo, os 60 minutos, você tem que usar a mesma lógica. Se a gente está falando que aqui, né, é uma região de stop dos comprados, né, se a gente está falando aqui que aqui é uma região de stop dos comprados, eu não posso, né, necessariamente estar vendendo aqui. Né, porque os comprados podem, de novo, defender suas posições aqui. E aí aquilo que a gente falou, né, essas regiões elas acabam deixando regiões de POC, né, quando tem grande negociação. Ó, ficou uma aqui, ficou outra aqui. Né, e aí o mercado começa a trabalhar, por exemplo, dentro dessas regiões, né, acaba trabalhando dentro dessas regiões, principalmente em lateralidade. Em lateralidade a gente tem que tomar cuidado com essas regiões de POC. Por quê? Porque elas levam a muitas falhas, né, de rompimento direto, tá, dessa movimentação. Então, a gente tem que lembrar, né, que todo fundo duplo é uma potencial lateralidade.
a gente tem que lembrar, né, de que as movimentações de rompimento, elas geram algum tipo de armadilha, né? Seja para pessoas que apostam na armadilha, né? Por quê? Se 80%, né, dos rompimentos aqui, pessoal, por exemplo, né? Se 80% dos rompimentos falham, e aí aqui tem uma frase legal do Brooks também. O Brooks ele fala que lateralidade, você tem que trabalhar todas as falhas. Então você teria que estar vendendo aqui, você teria que estar comprando aqui, né? Você teria que estar vendendo aqui, né? Talvez aqui você precisasse escalar, né, para voltar para o meio da lateralidade, né? Porque aqui a barra, né, passou bastante. E aí, né, quando o mercado, por exemplo, né, marcasse um outro fundo, voltasse a subir, você teria que estar comprando aqui, né? Opa, o mercado volta aqui, testa aqui um outro topinho, você poderia estar vendendo, você poderia estar comprando, você deveria, né, ele fala. Trabalhar lateralidade é bem difícil por conta disso. Porque ele fala que você tem que fazer, né, todas as operações, porque em determinado momento o mercado vai romper. E mesmo as pessoas, né, que apostam, né, na ideia correta do trabalho de lateralidade, né, se o mercado, por exemplo, aqui apresenta um excelente rompimento de alta, digamos, né, ele faz isso aqui, ó, barra de rompimento, continuidade. E aí, cara, você tem uma projeção imensa a ser trabalhada. Você e todo mundo que estava trabalhando lateralidade de maneira correta vai ter que estopar. Aí ele fala que você tem que participar de todas as falhas de rompimento, né? O que é um cenário difícil, né, para todo mundo trabalhar, porque você tem que apostar sempre na falha, e isso é um pouco diferente da lógica, né, de você, eu quero comprar para ele chegar até ali, né? É diferente, né? A lógica, o raciocínio da lateralidade é diferente. E aí, quando você for estopar, e você e todo mundo for estopar, né, porque aí quem que ficou armadilhado aqui era quem estava apostando na lateralidade e não no rompimento. E isso daqui também, meus caros, vai gerar stop e vai gerar stop, por exemplo, dos vendidos. E isso daqui também gera movimentos direcionais, tá? Então, até mesmo essas regiões dentro de lateralidade, elas acabam sendo boas regiões de liquidez. Por quê? Porque se o mercado já acumulou o suficiente e ele vai sair dessa movimentação aqui para cima, né? Ele vai sair estopando meio mundo e ele vai pegar todas as regiões de stop de topos dessas movimentações, tá? Que ficam. Porque, na verdade, essas regiões que acabam ficando de topo, né? Elas acabam sendo boas regiões, né? Para você ficar, né? Guardando, né, a sua possibilidade de stop. O mercado volta a teu favor. Se ele for romper para baixo, né, um stop aqui em cima seria, né, a ideia de região mais protegida, né? É bem mais protegido que você colocar seu stop aqui, né? Que é algo irracional, algo ilógico, tá? Então essas regiões elas acabam sendo sempre, né, regiões de possibilidade de quê? De bom posicionamento de stop. E quando isso daqui rompe, né, esses traders aqui acabaram sendo, né, armadilhados também. E isso daqui também gera a ideia de liquidez, gera a ideia, né, de que alguém foi varrido, né, a ideia de sweep, né, varrer, né, alguém foi varrido, né, durante essa movimentação que gerou, né, uma certa movimentação surpresa, tá? Bom, eu acho que para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Queria conversar com vocês sobre isso, né, que havia ficado faltando, né, de gravar, né, que era essa ideia de liquidez, que é essa ideia, de que rompimentos, né, geram essas regiões de liquidez, essas tentativas de rompimento geram, muitas vezes, pessoas armadilhadas, e isso é pegar a liquidez, né? A cada vez, né, que você visualizou, por exemplo, o mercado fazendo isso daqui foi pegar a liquidez de alguma maneira, tá? Assim como essa. Então, o mercado ele está, né, ainda, né, dentro de um range de acumulação ou de distribuição, né? A gente ainda precisa de mais informação para isso. Lá nos 60 minutos a gente tem a premissa de mais uma perna, tá? Mas para isso o mercado tem que dar condição para a gente, né, da gente buscar essa segunda perna ali dentro, claro, de time frames menores, como 5, 15, né? A gente precisa dessa possibilidade. Só para finalizar, né, aqui nos 5 minutos, o mercado fecha, né, numa possibilidade de wedge. Eu tenho uma, duas, três puxadas. O wedge, pessoal, né, para segunda-feira, o wedge, fundo duplo, né? Eu tenho aqui um potencial fundo duplo, tá? Eu tenho um ponto de parada aqui, tá? Inclusive ele é majoritário, né? Frente a essa minoritária aqui, ó, tá? Ele é um ponto maior, tá? Desse topo para esse fundo aqui, você vê que essa movimentação é mais ampla do que toda essa lateral que teve aqui ao meio, tá?
eu tenho aqui uma potencial wedge com fundo duplo, certo? Potencial. Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Toda wedge tem melhor probabilidade de gerar movimento de retorno, TBTL, correção, tá? 10 barras, duas pernas, tá? O ponto de inflexão dessa wedge é curtinho, ele já está bem aqui, né? Às vezes em uma única perna o mercado já volta, né, para o ponto de inflexão dessa pequena wedge. Ó. Por quê? Porque aqui foi até onde o mercado subiu. Então, o retorno dessa wedge seria aproximadamente, né, a TBTL dela já cumpriria aqui, né, bem aqui você tem a outra inflexão máxima dela. Aí, para chegar nela, precisa de rompimento desse, aí buscaria aqui. Tá? Aqui ficou um alvo, né, que ficou devendo, que é um alvo desse pivô aqui. Esse pivô, esse alvo continua válido enquanto essa mínima não for perdida. Tá? Então, aqui acaba sendo acho que é o primeiro ou o segundo alvo, é o primeiro alvo, né, desse pivô aqui. Então, esse pivô ele tem um primeiro alvo ali, né? E ele não foi atingido, tá? Então, e ele continua válido, né? Por quê? Porque você tem, né, o ponto de projeção dele, né, continua ainda sem ser testado. Se ele vem e testa esse fundo, né, aí essa projeção já não pode existir mais, porque ele pode marcar outro pivô aqui, aí eu vou ter que trabalhar esse outro pivô no meio disso daqui, né, para pegar outra movimentação. Pensando entre comprados e vendidos, né, pessoal, o Brooks tem premissas, né, para a movimentação do preço. A falha de wedge levaria, né, a pelo menos duas pernas de baixo, tá? E aí você tem também, né, como projeção o fundo, né, desse pivô aqui. Então você teria aqui um primeiro alvo, segundo alvo, né? Então você tem as possibilidades de trabalhar dos dois lados. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês, bons estudos, né? Espero que tenha conseguido auxiliar aí. Se ficou dúvida, né, pode perguntar ali no espaço de pergunta, né? A ideia é essa, né? Que vocês consigam também, né, retirar, né, conteúdo aí de qualidade gratuito aí do canal. Beleza? Então, se você gostou, né, curta, compartilha aí, se inscreva no canal. Um forte abraço, um bom final de semana. Valeu!